Olá, boa tarde. Novamente eu estou fazendo esse vídeo sobre o arrependimento. O arrependimento é tão importante como o ar que você respira. Se você não conseguir respirar, você morre. E o arrependimento, se você não se arrepender, simplesmente você não viverá eternamente no céu. Por isso que eu digo para você que o arrependimento é tão importante como o ar que nós respiramos. Em Mateus capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O primo de Jesus, João Batista. No versículo 8 ele diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Só que aí João Batista falou sobre esse assunto. Ele sabia a importância do arrependimento. Aí de repente, em Mateus capítulo 4, no versículo 17, aconteceu algo, Jesus falando sobre o arrependimento. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja o quanto o arrependimento é importante. João Batista falou sobre o arrependimento, Jesus Cristo chegou falando sobre o arrependimento, e isso aconteceu no versículo 23. Aí percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos e os curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia e de Decápolis e de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. 5 cidades estavam seguindo Jesus Cristo na época, e ele disse assim: arrependei-vos para eles. Então o arrependimento é tão sério, mas tão sério e tão importante como o ar que você respira. Se você não conseguir respirar, simplesmente o seu corpo, a sua matéria-prima, ela morre. O seu corpo simplesmente morre. Seu espírito é tirado do corpo, se você não conseguir respirar. E se você não se arrepender na terra, você não conseguirá entrar no reino do céu, você não viverá eternamente. O arrependimento é quando você deixa de fazer aquilo que é pecado, aquilo que é errado, principalmente quando contra o seu próximo. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Então, o arrependimento é tão importante como o ar que você respira. Se você não se arrepender, você não viverá eternamente. Não se arrepender de mentir, de caluniar, de trair, de beber, de matar, de influenciar o mal, qualquer outro tipo de pecado. Então se arrependa em nome de Jesus Cristo. Tenha tempo, você tem tempo. Então eu e você, nós temos tempo aqui na terra. Então se eu e você, nós não se arrepender, nós não vamos viver eternamente. É terrível. Eu estava aqui meditando, e faz dias que eu venho meditando na palavra, e Deus me falando que se o ser humano, ou eu, ou qualquer pessoa, o Espírito me convencendo, se você não se arrepender em cima da terra, você não viverá eternamente. Irmão, você está julgando, você não é Deus, você não é Jesus Cristo. Muito bem, eu não sou Deus, não sou Jesus Cristo, mas eu sirvo a Deus e a Jesus Cristo, e eu mostro a palavra dele, o que ele falou, para as pessoas a qual que me segue aí, que assiste o vídeo, entendeu? No momento que eu leio uma palavra que Jesus falou, então é Ele falando para mim. E eu faço para você. Por que eu faço esses vídeos? Não, tem pessoas que é evangélico, que já lê a Bíblia, que já conhece a palavra, mas tem um ou dois ou três que não conhece, que não lê a Bíblia, que ainda não aceitou Jesus, que não se batizou, que não frequenta a igreja evangélica nem dos crentes. Então eu estou falando para essas pessoas, mas você que já é crente, você tem que continuar ali arrependido dos seus pecados, dos seus erros cometidos. Lembre-se que João Batista disse para a multidão que ia até ele se batizar, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O arrependimento é muito importante. Aí Jesus começou a reforçar esse assunto. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí todo mundo, todas as pessoas que seguem a Jesus, que se tornam discípulos de Jesus, eles têm que falar o mesmo que Jesus falou, eles têm que ensinar o mesmo. O mestre, o discípulo segue o ensinamento do mestre. Jesus disse em João capítulo 8, no versículo 31, e dizia Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará.
no versículo 36, se o Filho, pois, vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então, quando os discípulos de Jesus ouviram a palavra deles, eles tinham que permanecer. Então, no momento que eu e você no momento que uma pessoa aceita Jesus e se batiza, ela tem que seguir o ensinamento de Jesus, do Mestre. E ela tem que ensinar o ensinamento de Jesus. Pedro e João e os demais apóstolos, eles fizeram algo. Eles estavam tendo um discurso e pregando sobre Jesus, sobre o reino, né, sobre aceitar Jesus, sobre se batizar, sobre se arrepender, sobre pedir perdão, sobre perdoar, sobre amar, sobre ser pacífico, sobre ser misericordioso, sobre ter compaixão, piedade um do outro, sobre ajudar, sobre fazer o bem, sobre não fazer o mal um ao outro, porque nós devemos amar o próximo. Aí aconteceu algo. Imagine Pedro e João pregando para quem crucificou Jesus Cristo, para quem mandou crucificar, aquela multidão a qual Jesus tinha curado, alimentado com pães, com peixes, de repente começou a pedir para soltar Barrabás e crucificar Jesus Cristo. E muitos deles, certo dia, certa vez, certas seitas, estava ali ouvindo a pregação de Paulo ou de Pedro e João. Aí foi o que aconteceu. Eles se entristeceram tanto, eles se arrependeram tanto do que eles fizeram no momento que eles pediram para crucificar Jesus, que está escrito assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Que faremos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, porque cada um de vós, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer, novamente, Pedro e João e os demais apóstolos, eles tinham que falar aquilo que Jesus tinha falado, entendeu? Por isso que eu falo isso para você, porque eu já li, aceitei Jesus, se batizei, já me reconciliei, já estou no caminho de Deus. Então o que acontece? Eu tenho que ensinar você aquilo que o Mestre Jesus Cristo, ele ensinou para os discípulos naquele tempo e que está escrito para todo mundo hoje. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, quando você se arrepende, quando você se batiza, os seus pecados são perdoados. Aí sim você alcançará a salvação, aí você viverá eternamente ao lado de Deus e de Jesus Cristo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Você simplesmente recebe o dom do Espírito Santo. Aí no capítulo 3, Atos 3, 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Novamente, Pedro e os demais apóstolos falaram para a multidão e para aqueles que seguiam ele: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Então, no momento que eu e você se arrependemos, os pecados são apagados, aí vem um tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, Deus abençoe você e sua família. O tema é esse: o arrependimento é tão importante como o ar que você respira. Se o ar lhe faltar, você simplesmente morre em cima da terra. E se você não se arrepender, você simplesmente não viverá eternamente, segundo o que Jesus falou, segundo o que Deus falou na palavra, e segundo o que Paulo falou na palavra e os demais apóstolos. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal, que nenhum plano do diabo prevaleça contra a sua vida nem contra a sua família. Em nome de Jesus Cristo.